Jaya Radha Madhava Punya Vihari. O que segue é a correção e comentário dos exercícios de fixação referentes ao estudo do capítulo 1 do Bhagavad Gita como ele é, intitulado Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra. Questões de 1 a 7 da apostila, relativas ao estudo do verso 1. Exercícios do significado do verso 1. Pergunta número 1. Qual a característica específica do entendimento do Bhagavad Gita de acordo com a linha de sucessão discipular fidedigna, aquela que descende diretamente do Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna? A resposta. O Bhagavad Gita é a amplamente lida ciência teísta resumida no Gita Mahatmya, glorificação ao Gita. Lá está dito que a pessoa deve ler o Bhagavad Gita com muito cuidado e com a ajuda de um devoto de Shri Krishna, e tentar entender isso sem interpretações pessoalmente motivadas. O exemplo do entendimento claro está no próprio Bhagavad Gita, na maneira como o ensinamento é entendido por Arjuna, que ouviu o Gita diretamente do Senhor. Se alguém é suficientemente afortunado para entender o Bhagavad Gita nesta linha de sucessão discipular, sem interpretações motivadas, então ele supera todos os estudos da sabedoria védica e de todas as escrituras do mundo. Então, a característica específica desse entendimento do Bhagavad Gita, a característica do entendimento de acordo com a sucessão discipular fidedigna, é que a pessoa estuda com a ajuda de um devoto de Krishna, no nosso caso com a ajuda de Srila Prabhupada, porque nós estamos estudando o Bhagavad Gita como ele é. E a pessoa deve tentar entender o Bhagavad Gita sem interpretações motivadas. Não deve haver um motivo por trás do estudo ou da explicação da pessoa sobre o Bhagavad Gita, do estudo que a pessoa faz do Bhagavad Gita ou da tentativa de explicação do Bhagavad Gita. A pessoa que se aproxima desse conhecimento, ela deve estar livre de motivações pessoais, motivações secundárias. A única motivação da pessoa deve ser entender o Bhagavad Gita como ele é, entender a mensagem de Krishna, para dessa forma poder mergulhar nessa ciência e se iluminar espiritualmente, libertar-se do cativeiro da existência material. Então a pessoa deve entender o propósito da literatura védica. Esse propósito está expresso no primeiro verso do Brahma Sutra, a Tato Brahma Jigyasa. Agora é a hora de indagar sobre o Brahman. Então uma pessoa deve entender que ela está na forma humana de vida, e a característica especial dessa forma humana de vida é entender o Brahman, entender o Espírito, e assim entender o que é esse mundo, quem nós somos. E, finalmente, quem é a Suprema Personalidade de Deus? E essa compreensão é possível através do Bhagavad Gita. Só que para compreender o Bhagavad Gita, que não é uma tarefa fácil, né? Porém ela se torna fácil se a pessoa adota esta qualidade, este espírito da sucessão discipular, que é estar livre de motivações pessoais, de motivações secundárias, que não tem nada a ver com o verdadeiro propósito, que é a busca da realização espiritual. Então alguém que ouve ou fala o Bhagavad Gita buscando fama, reconhecimento, dinheiro, prestígio, qualquer outra coisa que não seja compreender a Suprema Personalidade de Deus e libertar-se do cativeiro da existência material, ela não pode de fato compreender o Bhagavad Gita como ele é. Então essa característica da sucessão discipular é isso, essa ausência de motivação pessoal, interpretações motivadas pessoalmente. Não existe uma interpretação, a interpretação é a que é recebida da sucessão discipular,
é que é recebida das autoridades superiores, dos devotos superiores, no nosso caso, Srila Prabhupada. Então vamos para a pergunta número 2. O Bhagavad Gita é famoso como a conversa entre Krishna e Arjuna, mas o texto do Gita nos apresenta em primeira pessoa a conversa entre quais personalidades? Né? O Bhagavad Gita começa como a conversa entre quem? Então a resposta: os tópicos discutidos por Dhritarashtra e Sanjaya, como descritos no Mahabharata, formam o princípio básico para esta grande filosofia. Então nós temos em primeira pessoa, digamos assim, né, a conversa entre Dhritarashtra, o rei cego, e Sanjaya, seu secretário. Então a conversa entre eles. E Sanjaya então descreve para Dhritarashtra o que está ocorrendo no campo de batalha de Kurukshetra, entre Krishna e Arjuna. Porém, o Bhagavad Gita é obviamente famoso como uma conversa entre Krishna e Arjuna, porque isso é a essência do que é o Bhagavad Gita. Agora a pergunta número 3. Explique a mentalidade de Dhritarashtra. Então, o Bhagavad Gita sendo inicialmente essa conversa entre Dhritarashtra e Sanjaya, vamos analisar a mentalidade de Dhritarashtra. Então, letra A. O que causava medo e dúvida nele? O que causava medo e dúvida em Dhritarashtra? A palavra Dharmakshetri, um lugar onde rituais religiosos são realizados, é significativa, porque no campo de batalha de Kurukshetra, a suprema personalidade de Deus estava presente ao lado de Arjuna. Dhritarashtra, o pai dos Kurus, estava com muita dúvida sobre a possibilidade de vitória de seus filhos. Nesta dúvida, ele perguntou a Sanjaya: o que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu? Ele estava confiante de que ambos os filhos e os filhos de seu irmão mais velho estavam reunidos naquele campo de batalha determinados a lutar. Ainda assim, sua pergunta é significativa. Ele não queria um comprometimento entre primos e irmãos. E ele queria estar certo do destino de seus filhos no campo de batalha. Porque a batalha foi arranjada para ser lutada em Kurukshetra, que nos Vedas é descrito como um local de adoração, mesmo para os habitantes dos planetas celestiais. Então, Dhritarashtra ficou com muito medo da influência do lugar sagrado na batalha. Ele sabia que isso iria influenciar Arjuna e os filhos de Pandu favoravelmente, porque eles eram por natureza virtuosos. E aí Srila Prabhupada continua que Sanjaya era um estudante de Vyasa e por isso, pela misericórdia de Vyasa, ele era capaz de ver o campo de batalha de Kurukshetra, do quarto de Dhritarashtra. E assim Dhritarashtra perguntou a ele sobre a sua atuação no campo de batalha. Então, o que causava medo e dúvida em Dhritarashtra é que Kurukshetra é um lugar sagrado, um lugar de adoração, né, famoso. E ele sabia que isso influenciaria favoravelmente os filhos de Pandu, que eram virtuosos. Ele sabia que eles eram pessoas virtuosas. Por outro lado, seus filhos nem tanto. Então ele temia pelo destino deles naquele lugar que de certa maneira favorecia as pessoas piedosas. Então ele perguntou a Sanjaya, né? Isso então era o que causava medo e dúvida em Dhritarashtra. Agora a letra B. Por que ele se refere aos filhos de seu irmão como pertencentes a outra família? Ou melhor, como não pertencentes à sua família, né? Então, resposta. Ambos os Pandavas e os filhos de Dhritarashtra pertenciam à mesma família, mas a mente de Dhritarashtra é revelada aqui. Ele deliberadamente alegava apenas seus filhos como sendo Kurus e separou os filhos de Pandu da herança da família. A pessoa pode entender a posição específica de Dhritarashtra em relação aos seus sobrinhos, os filhos de Pandu. Então, quando ele diz Mamaka Pandavas Chaiva, né, ele está separando, porque ele tem a intenção de prejudicar os filhos de Pandu, seus sobrinhos.
Agora nós vamos analisar a aula de Prabhupada sobre esse verso. Então a gente tem lá a pergunta 4. Qual o tipo de religião que é rejeitada no Srimad Bhagavatam? Então, aqui Prabhupada vai ampliar o tema. Então ele vai explicar esse verso e significado do Bhagavad Gita, trazendo à tona outros elementos, né, como o Srimad Bhagavatam. Então, isso aqui é muito interessante. Qual tipo de religião é rejeitada no Srimad Bhagavatam? Então, a literatura Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam, eles têm esse aspecto em comum. Então, é interessante a gente analisar qual tipo de religião é rejeitada. Então, vamos lá. Srila Prabhupada diz: similarmente, o tipo de sistema religioso enganador é chutado para fora. Não é que tal religião, esta religião, aquela religião, ou qualquer outro sistema religioso, se existe inveja, isto não é religião. Se existe inveja, ciúme, isto não é religião. Ciúme significa, nós devemos entender ciúme, inveja, o que é inveja. Então, vamos lá. Um sistema religioso que não seja voltado para desenvolver amor por Deus, que tenha qualquer motivação material, esta religião é chutada para fora do Srimad Bhagavatam. Dharma Purudita Kaitavatra, Dharma Kaitava, qualquer tipo de religião motivada materialmente. E aqui Srila Prabhupada associa essa motivação material, materialista, à inveja. Então, o que é inveja? A inveja é você vislumbrar algo que pertence a outro de maneira negativa. Ou ciúme. Não, isso na verdade é meu, eu quero para mim. Inveja, ciúme. E essa motivação leva à violência, à agressão. Então, basicamente, a mentalidade materialista é essa. Porque a condição material é, eu quero me apoderar dessa existência material. E essa motivação de se apoderar da existência, da energia material, das coisas materiais, isto é um desafio a Krishna, uma inveja direcionada a Krishna. E qualquer tipo de religião que na verdade é enganação, porque religião é desenvolver amor por Deus. Se a pessoa tem algum tipo de motivação que é contrária a Krishna, contrária ao amor a Krishna, ao propósito de Krishna, isso é considerado uma religião materialista, uma religião enganadora. Então isso é tudo rejeitado no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita. Uma pessoa deve ter a única motivação de compreender a suprema personalidade de Deus. E a religião vai ajudar com que ela desenvolva seu amor por Deus. Se não é isso, é enganação. Se existe qualquer motivação, seja de busca de fama, dinheiro, prestígio, poder, isso é tudo material, isso tudo indica inveja de Krishna e das outras entidades vivas. Isso é religião enganadora. Tudo isso é rejeitado no caminho Bhagavata, ou no caminho do Srimad Bhagavatam e do Bhagavad Gita. Aí Srila Prabhupada entra agora em outro tema. Ele vai discutir sobre os kshatras. Então a pergunta número 5. Além dos seres humanos, quem mais o governo piedoso deve proteger? Isso está lá na aula de Srila Prabhupada. Então vamos ler. Então, o que é a propriedade de direito da entidade viva? Isso deve ser entendido. O direito de nascimento, o que é chamado direito de nascimento? Assim como todo mundo tem o direito de viver sob a proteção do governo, todo mundo. Isto é bom governo. O governo deve dar segurança de vida e propriedade. Então o governo deve basicamente garantir a vida e a propriedade das pessoas. Isto é governo. Não apenas para o ser humano, mesmo para a formiga. Então não só a pessoa humana. O governo também deve se preocupar com a proteção da vida e propriedade, inclusive dos animais. Isto é governo. Não que eu dou proteção ao meu irmão e não que eu dou proteção para o meu irmão e não para os outros. Não é isso. Assim como Parikshit Maharaja, ele estava dando proteção aos animais também. Então, além dos seres humanos, o governo piedoso deve proteger também os animais. Isto é considerado governo perfeito, piedoso.
Então vamos lá para a pergunta número 6. Como Sanjaya podia ver o que acontecia no campo de batalha de Kurukshetra? Isso a gente já leu ali rapidamente no significado, né? Mas vamos lá repetir. Como Sanjaya, o secretário de Dhritarashtra que estava no quarto do rei cego, como ele podia ver o que estava acontecendo em Kurukshetra e reportar a Dhritarashtra? Resposta, então. Kimakurvata Sanjaya. Ele estava perguntando a seu secretário. Ele era um homem cego. Ele era sempre conduzido por seu secretário Sanjaya, um secretário muito fiel. E ele estava explicando o Bhagavad Gita pela experiência, pela televisão dentro do coração. Esta arte ainda não foi desenvolvida. Nós temos televisão, através da máquina, mas existe uma outra televisão. Você pode ver dentro do seu coração tudo, o que está acontecendo em outro lugar. Então, aquela televisão é conhecida, isso será explicado por Sanjaya. Que pela graça de Vyasadeva, ele aprendeu este tipo de televisão. Ele estava sentado com seu mestre dentro do quarto e ele estava, na verdade, vendo como a batalha estava acontecendo. E ele estava explicando. Este é o princípio básico do Bhagavad Gita. Eu quero dizer, a plataforma básica. Então, Sanjaya podia ver porque ele foi abençoado por Shri Vyasadeva. Então ele tinha isso que, inclusive atualmente, as pessoas chamam de visão remota. Você está num lugar e pode ver o que está acontecendo em outro. E Sanjaya obteve isso pela bênção de seu mestre espiritual. Então, outro ponto importante na aula de Srila Prabhupada. Qual é a definição de Mahatma? Então, pergunta 7. Qual é a definição de Mahatma? Resposta. Por que a definição de Mahatma é dada no Bhagavad Gita? A definição de Mahatma é esta. Mahatmanastumam parta davim prakritim ashritaha bhajantyananya manaso. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 13. Isto é Mahatma. Mahatma significa que ele se abrigou 100% em Krishna. E seu único negócio é adorar e glorificar a Krishna. Isto é Mahatma. Então, Gandhi nunca acreditou que havia Krishna. Mas ele se tornou um Mahatma pelo voto popular. Isto é tudo. Este tipo de Mahatma não é aceito pelo Shastra. O primeiro sintoma de Mahatma é que ele deve ser um grande devoto de Krishna. Isto é Mahatma. Isto é, Mahatmanastumam parta daivim prakritim ashritaha. E ele não está sob o mundo material. Ele está no mundo espiritual. Daivim prakritim ashritaha. E qual é o sintoma? Bhajanti ananya manaso. Ananya manaso. Sem dispersão. Ele está simplesmente devotado a Krishna. Isto é Mahatma. Então, um Mahatma significa alguém que está 100% abrigado em Krishna. Ele está 100% na energia espiritual e não na energia material. E isto tem um sintoma, não é o voto popular. Prabhupada dá o exemplo aqui de Mahatma Gandhi. O Gandhi, ele se tornou Mahatma, ele obteve esse título, que se tornou famoso no mundo, inicialmente por causa dele. Ele se tornou Mahatma, na verdade, pelo voto popular. Isso não significa voto da maneira que a gente está acostumado a ver, mas assim, pela aceitação popular. Então, pela força da aceitação popular, ele se tornou Mahatma. Mas esta não é a qualidade do Mahatma. Mahatma significa alguém que está 100% na energia espiritual e não na energia material. Mas como é isso se a pessoa ainda está no mundo material? Porque essa pessoa está 100% ocupada na glorificação de Krishna. E no plano absoluto não há diferença entre a energia de Krishna. Tudo é de Krishna. Tudo, no final das contas, é energia espiritual, por assim dizer. Porque tudo pertence a Krishna. Agora, para a entidade viva, isto faz diferença. Quando ela está situada, seja ou na energia espiritual ou na energia material. Então, muito embora a pessoa esteja dentro de um corpo material, atuando na plataforma material junto às almas condicionadas, ela ainda assim vai estar situada na energia espiritual por conta da sua consciência. Porque ela está 100% ocupada na glorificação e na adoração a Krishna, e porque ela usa essa energia, as coisas da energia material, para Krishna. Então, nessa plataforma não tem diferença entre energia espiritual e material.
Embora o que se experimente na energia espiritual é diferente do que se experimente na energia material. Na energia espiritual, o que existe é eternidade, conhecimento pleno e bem-aventurança. Então, quando você utiliza a energia material, que por natureza é temporária, esse ato é em si eterno. Quando você utiliza a energia material no serviço a Krishna, essa energia material que é caracterizada, né, pela ignorância, aquilo se torna uma fonte de conhecimento pleno. Quando você utiliza energia material que é por natureza morta, sem vida, sem gosto, quando você utiliza essa energia material no serviço a Krishna, ela se torna fonte de bem-aventurança espiritual, ela se torna viva, né? Então a diferença entre o que é material e espiritual é simplesmente Krishna. Por isso que o mestre espiritual de Prabhupada costumava dizer que este mundo material ele é em si perfeito e completo. Só falta colocar Krishna. O problema aqui é que nós esquecemos de Krishna. Esse é o problema da energia material. Então Mahatma quer dizer isso, ele é diferente dos outros. Ele não está preso à energia material, muito embora ele possa estar andando aqui. Ele está 100% na energia espiritual. E por que ele está lá? Ele está nessa energia espiritual porque ele só pensa 100% em adorar Krishna e glorificar Krishna. Não usar Krishna para enganar os outros, né? Porque isso a gente vê que acontece. A pessoa se faz de Mahatma, né? E aceita pelo voto popular, e as pessoas pagam e batem palma, mas não necessariamente aquela pessoa está adorando Krishna por amor a Krishna, mas com segundas intenções, o que a gente já viu que é rejeitado no caminho Bhagavata. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ajude a divulgar o curso do Bhagavad Gita como ele é. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.